Olá, meus amiguinhos. Começamos 2025 com tudo. Mago Uriel 100% agora na espiritualidade. Eu venho aqui estar falando para vocês como funcionará agora o meu grupo de assinantes de estudo da Escola Iniciática Azazel. O nosso grupo iniciático, o WhatsApp de estudos, já iniciou há 8 meses atrás. Você teria que pagar R$40 por mês desde o início do curso para começar a estudar Grimórios. Eu passo a lição da semana, dou o material em PDF para você estudar as páginas da semana e uma live exclusiva para esse grupo eu faço uma vez por semana, que é passando a resenha desse estudo, passando também não só o que está ali, mas toda a minha prática, anos de prática, acrescento ao que está ali no Grimório, ensinando a galera da forma correta, certo? Se você entrar agora no meu grupo, você vai entrar já com 4 Grimórios estudados. Em primeiro lugar, nós já estudamos o mais pedido, que é o Ars Goécia, que é a Goécia Salomônica. Depois estudamos Arbatel, magia com os seres olímpicos, né? Depois estudamos todos eles profundamente, tá? Não é só ler o que está ali, ensinar um pouquinho, não. É profundamente. As pessoas têm relatado que é o curso mais aprofundado até agora que eles já constataram. Alguns já tinham feito com outros fraters, não desmerecendo o trabalho de ninguém. Aqui meu trabalho é assim. Os outros vendem cursos, a maioria por PDF, tu compra e estuda por conta. Não. Eu aqui dou o PDF para você estudar e eu ensino para você ao vivo, tirando as suas dúvidas também no final da resenha. Eu abro ali uns 20 minutos para a pergunta da galera que está online comigo assistindo ali pelo chat ali, né? E esse conteúdo que eu passo para vocês é inteiramente ao vivo, cara a cara, face to face, ok? Já estudamos 4 Grimórios profundamente, que foi o Goécia Salomônica, Arbatel, magia com seres olímpicos, Grimório Verum, que é complicadíssimo. Se você não ter um curso desse, você jamais pode nem abrir aquele Grimório, porque é um Grimório que está pela metade. Se você não tiver um mentor para te ensinar a fazer a magia com o Grimório Verum, você vai se lascar. Agora estamos estudando profundamente, que é o quê? Que é a Bíblia de qualquer mágico, né? Que é um dos livros mais importantes, que é o Dogma e Ritual da Alta Magia, do Eliphas Levi, né? Esse livro aqui, ó. Estou ensinando para eles agora detalhadamente o Dogma e Ritual da Alta Magia, Eliphas Levi. Por que ele é importante? Porque isso aqui é um tratado de magia, de como um mago cerimonial de alta magia deve ser, como deve ser seu caráter, como deve ser suas atitudes, como deve ser a relação dele com o cosmos, com o universo, com o eterno, para ele ter sucesso na magia, para ele ter legalidade, para ele ter autoridade sobre qualquer espírito, sejam anjos, demônios, daimons, djinns, qualquer coisa. Então esse é o beabá da magia. Mas por que é o beabá? Porque Eliphas Levi foi antes de Samuel Liddell e Aboulden Dahl, foi praticamente o último mago medieval. E ele catalogou ali coisas que ele aprendeu com Papi, coisa que ele aprendeu com Agripa, coisa que ele aprendeu com Franz Bardon, coisa que ele aprendeu com Tritêmios e etc. Com John Dee também, conceitos de John Dee e Edward Kelly, que foram os que catalogaram a magia enoquiana. Tá? Hermes Trismegisto, conceito de magia hermética, cabala hermética. Então, o Eliphas Levi, ele juntou tudo que ele já tinha lido nos mosteiros e colocou num Dogma e Ritual da Alta Magia, que aquilo ali é a Bíblia do mago. Então, nós estamos estudando isso agora. Você paga R$40 por mês para entrar, só porque como já temos 8 meses de grupo, você vai ter todo esse conteúdo para você rever, porque você consegue rever pelos links do meu grupo todas as aulas passadas, ok? Então, o que acontece? Você teria que pagar R$320, porque são 8 meses de R$40. Mas agora eu estou fazendo o seguinte, a partir de 2025, quem entrar em 2025 daqui para frente, paga para entrar R$300 e no próximo mês paga 40. Não vai pagar 300 de novo igual membros fizeram, e daí eu tive que devolver o dinheiro para eles. Presta atenção, você entra agora no meu grupo, R$300,
e tem 4 cursos aprofundados de magia. É muito barato, é de graça, tá? E depois, nos próximos meses, é só R$ 40. Então, não perca tempo se você quer aprender magia da forma correta, fazer a magia da forma correta, não fica aí batendo cabeça. Vem aprender com quem sabe, ok? Tá aí o meu convite para vocês em 2025. Vem fazer parte do meu grupo de estudantes, de magos neófitos na minha escola iniciática Azazel. Um abraço e que a paz de nosso Azazel fica com vocês. Bom dia, meus amiguinhos. Sejam bem-vindos ao mais novo vídeo desse canal. Há pedidos há muito tempo. Mago Uriel fala sobre o Grimório Verum. Qual é a diferença do Grimório Verum para o Grimório Lemegeton, o Ars Goetia do Lemegeton? Eu tenho sempre explicado nos meus grupos de assinantes, né, a diferença dos dois. Mas eles lá já aprenderam a fazer o Grimório Verum de forma profunda, de forma aprofundada, sem cometer erros. E sabem a diferença dos dois. Sabem a diferença dos espíritos do Ars Goetia e sabem a diferença dos espíritos do Grimório Verum. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar aqui, abordar sobre esse tema, o Grimório Verum. Hoje estou aqui, né, no quintal da minha casa, muita mata, muitas plantas, muita natureza, né? O mago, ele tá conectado à natureza, né? Isso é muito importante. O trenzinho passando lá no fundo, né? Isso é muito legal também, né? Então, assim, não se importe com o barulho do trem, não tem problema, tá? Mas trazer um pouquinho de conteúdo aqui para vocês, fazer uma resenha rápida, mas dá bastante dados, bastante conteúdo para vocês. Mas se você quer fazer mesmo magia de forma profunda, de forma correta, faz como antes de começar o vídeo, ó, entra no meu grupo do WhatsApp, que é só estudos de sistemas mágicos. Ali você vai aprender a fazer sistema mágico, né, sem você estar cometendo erros, sem você estar se ferrando. Essa é a realidade. Então, sem script, sem nada, vamos lá, é assim que eu faço, né? Como eu faço, estudo magia, como eu pratico também, as coisas ficam muito claras na minha cabeça, então eu consigo desenvolver uma espinha dorsal para estar ensinando aqui para vocês sem script, sem ler script, sem nada. Vamos lá, o Grimório Verum, ele é um grimório considerado grimório para magos experientes. Por quê? Porque o Grimório Verum, diferente de outros sistemas mágicos, ele é um grimório que você tem que saber caminhar na trilha, na caminhada desse grimório, porque um erro pode ser fatal. Não porque lá são demônios, mas porque lá, por exemplo, na diferença da Ars Goetia, Goetia Salomônica, pela Goetia Salomônica até existe uma certa troca, uns acordos e tal. Só que ali não envolve nada de sangue, por exemplo. Já no Grimório Verum, você vai ter que usar o seu sangue. Então, quando você faz um acordo, um contrato, que é o que se faz no Grimório Verum, para selar o contrato com aquele espírito, você coloca seu sangue. Você queima aquele pergaminho, aquele papel daquele acordo, e ele deixa de existir no mundo material, ele é transmutado em energia quântica, energia etérea. Quando é queimado, ele vai para o mundo espiritual. Assim são os físicos quânticos que dizem que conhecimentos não se perdem, nem quando aquelas bibliotecas foram queimadas, aqueles pergaminhos, aqueles livros, pegaram fogo, deixaram de existir aqui na matéria, mas o conhecimento não se perde. Se converteu em energia escura, como a física quântica está aprendendo agora, né? Porque os átomos se perdem, né? Mas a menor parte do átomo é matéria, mas tu não consegue matar a parte escura de um todo. Ok, mas não vamos falar de física quântica, vamos voltar ao Grimório Verum. O Grimório Verum, isso é uma resenha muito rápida, tá? Que eu estou dando aqui para vocês. Só um exemplo da diferença de uma Goetia Salomônica para o Grimório Verum. Tem várias, mas essa é a mais fatality que eu diria. Você fez um acordo, não tem como voltar. É brabo. Tá fechado o acordo, já era. Por conta dessa parada que eu falei do pergaminho do sangue. O Grimório Verum,
mais popularmente, ele tem sido divulgado aí, ele é mais conhecido por duas versões. A versão do Alibec, né, que é até o que eu tenho, e tem uma versão italiana. Qual é a diferença dos dois? A versão italiana é mais antiga, ou seja, mais próxima do original, ou seja, mais verdadeira. A versão do Alibec, eu tenho notado, eu vi, né, eu ensino no meu curso lá de assinantes do WhatsApp, faltam coisas que tem no Alibec, que não tem no Alibec, desculpa, faltam coisas que não tem no Grimório do Alibec, que tem na versão italiana. Porém, a versão italiana tem algumas coisinhas que não tem no Alibec, que eu acho importantes estarem no Alibec. O legal é ter uma terceira versão fazendo um tratado dos dois, mas tudo bem, não vem ao caso. O Grimório Verum, na versão italiana, como eu falei, é mais antiga. Beleza? Por exemplo, um detalhe que tem na versão italiana e não tem na versão escrita por Alibec, o egípcio, é que não tem o espírito do Lucifughi Rofocale, né? E na versão italiana tem. Mas isso é um detalhe, você pode fazer a mesma parte cerimonial ali, toda círculos e etc, ferramentas, e usar o sigilo do Lucifughi e jogar ele na sua prática do Grimório Verum escrito por Alibec. Okay? Não tem problema algum. São detalhes. Eu, quando estive na Itália, estou voltando agora daqui uns 6, 7 meses para a Europa de novo, não sei se vou voltar para a Itália, mas vou voltar para a Europa. Eu conheci ocultistas lá. E um desses ocultistas era de uma família na Itália, italiana, logicamente, e são praticantes da estregueria italiana, que já vem sido passado para sua família há mais de 10 gerações, aí pode botar aí 800 anos, 900 anos. A estregueria italiana, para quem não sabe o que é a estregueria italiana, vai pesquisar aí, eu não vou ficar falando porque não é do vídeo, do conteúdo de hoje, mas é um sistema de bruxaria italiana, mas que já vem antes, vem dos etruscos. Os etruscos eram um povo que morava ali mais ou menos onde se encontra a Toscana, que é próxima a Roma, tá? Veio da língua do etrusco que originou-se o latim, e assim por diante. Não tem nada a ver com esse vídeo, mas um pouco de cultura, para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando, né? Vamos despejar um pouco de cultura aqui também. E essa família, eles têm uma tradição deles da estregueria italiana, bruxaria italiana, e tem a evocação do Grimório Verum que eles fazem, os mesmos espíritos, tudo, os mesmos sigilos, tudo igual. Só porque eles não usam o círculo de proteção, isso eu aprendi com eles. Eu tive esse Grimório familiar deles que já é passado há mais de 500 anos. A tradição já vem há 900, bota aí 10 gerações. Mas eles têm um Grimório que passa de pai para filho mais de 500 anos, cara. É incrível, é um livro muito velho, assim, escrita antiga, à mão mesmo, a pena, é muito top. Eu vi esse livro, tá? Ele não deixou tirar foto, nem divulgar, porque a coisa italiana é assim, italiana é fechada. E esse Grimório deles, que é mais antigo ainda do que o Grimório Verum que a gente conhece mais antigo, tá? Ele me disse que aquele ali é o verdadeiro Grimório Verum. Que todos que vieram depois originaram daquela forma de fazer o Grimório Verum. E achei interessante, que é só para constar aqui por cultura, que eles não usavam círculo de proteção, eles apenas usavam o triângulo de evocação. Tem muita gente que usa errado, usa como o círculo de proteção, que cai na pegadinha. Tem gente que acha que o septentrion é o círculo, mas não é, ele é o triângulo. Tá errado ali, mas enfim, não vem ao caso. Você só vai aprender com tradição oral, com outros magos mais experientes que passam, porque no livro tá errado. Por isso que tem que fazer o curso com o Mago Uriel para aprender a fazer certo. O septentrion eles usavam, né, a tradição estregueria italiana, para colocarem ali os sigilos e as etc, o pergaminho, o acordo, depois
queimar tudo, o caldeirão ali dentro, etc. A forma correta de fazer, que não está no livro, né? É como se fosse uma tradição como a quimbanda, tem 50% está ali, 50% é oral. Só vai aprender quem for iniciado realmente. Então, interessante dessa versão deles, da estregueria italiana, que eles evocavam os espíritos por um espelho, tá? E, por ser por um espelho, todo mundo sabe que os espelhos devidamente consagrados, etc., um rito feito ali, que está no livro deles, da estregueria italiana, os espíritos ficam presos ali dentro. Então, por isso não precisa de circo, tá? Só para constar. Falando um pouco de Grimório Verum aí, que eu não vejo ninguém falando, por isso que eu contei todas essas informações aí de cereja do bolo, tá? Para somar na cultura de vocês. Vamos agora ficar focado agora como é que funciona para quem nunca ouviu falar do Grimório Verum. O Grimório Verum, ele é o seguinte, ele é composto por 3 imperadores. Um ternário, né? Quem não entende de binário, ternário, quaternário, vai estudar Eliphas Levi, vai estudar Agripa, que vai entender. É formado por um ternário que praticamente todo o universo é composto, tudo se forma, se origina, se dá criação, cocriação, algo através de 3, imitando Rokhmah, Keter e Binah, né? Então assim é o Grimório Verum formado por Lúcifer, que é um dos imperadores, mas eu digo que ele é o imperador dos imperadores, ele é o rei dos reis, que é Lúcifer, Beelzebub e Astarote. Ok. No Grimório Verum você tem o sigilo de Lúcifer, o sigilo de Astarote e o sigilo de Beelzebub. Você tem a conjuração de Lúcifer, Beelzebub e Astarote. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver que eu não lembro mais aqui, que eu não fiz o script. De acordo com o Grimório Verum, Lúcifer é o comandante da Europa e o comandante da Ásia. Ou seja, Europa a leste do mundo, China, tudo aquela região, Rússia, leste europeu e Europa ocidental, que vai até ali Portugal. Beelzebub é o que comanda as Américas. Errei, não vai ter corte. Desculpa, eu pensei América Astarote e falei Beelzebub. Astarote é que governa as Américas, toda a América do Norte até a América do Sul, e Beelzebub a África. Por isso eu já falei em outros vídeos a ligação que o maioral dos maiorais das tradições africanas é Beelzebub. Tá? Mas não vem ao caso, não é tema desse vídeo. Porque os espíritos de Exu, os espíritos de nascidos, que são ancorados, que são sustentados pelos orixás, e acima de todos os orixás está Beelzebub, ok? Mas isso daí não vem ao caso. E interessante que é o seguinte, o Grimório Verum, não vou falar aqui, não vai ter tempo para ensinar para vocês como é que faz as invocações, como é que é a parte cerimonial do Grimório, mas o Grimório Verum, você, antes de conjurar qualquer espírito, seja Lúcifer, Beelzebub, Astarote, os espíritos inferiores, que são 18, né, e depois tem outros espíritos de outros espíritos, mas os principais são esses, são os 3 imperadores com seus 2 governantes, não falei isso, vou falar agora, tá? E os 18 espíritos inferiores. Lúcifer, por exemplo, ele é um dos imperadores, mas é o rei dos reis, é o cabeça desse ternário, né, desse ternário. Ele comanda 2 governantes dele, que são o braço direito dele, tá? Que tudo que acontece, eles reportam a Lúcifer, que é Put-Satanakya e Agalierath. Tá? Esses são os 2 governantes, são os 2 supervisores de Lúcifer. Tá? Os 2 supervisores, por exemplo, de Beelzebub é o Tarshimak, né? O Tarshimak, ou tem gente que chama de Tarkimak, mas é Tarshimak e Flerut, por exemplo. E os 2 governantes os 2 supervisores de Astarote é Sagatana e Nesbirius. Ok, vamos lá, estou alinhando na minha cabeça como é que eu vou explicar melhor para vocês. Todos eles ali têm as suas conjurações, seus sigilos, dá para te evocar eles. Lúcifer, Put-Satanakya, dá para te evocar Nesbirius, dá para te evocar Astarote, ok. Mas antes de evocar qualquer um desses, você tem que evocar
como se fosse um anjo, vamos chamá-lo assim, um protetor, um SAG, um sagrado anjo guardião. Vamos dizer assim, não é, mas só para vocês entenderem na cabeça de vocês a importância dele. Antes de começar qualquer ritual, você tem que fazer a evocação de Sirlin. Sirlin, ele é o que vai dar a sustentação para todo o sistema acontecer. E por ele vai vir Lúcifer, por ele vai vir Astarote, por ele vai vir Beelzebub. Conheço os magos que não evocaram Sirlin, disseram que evocaram Lúcifer e deu certo, tá? Eu, quando fiz, eu evoquei Sirlin, tudo que eu gosto de seguir certinho, e depois evoquei Lúcifer. Depois Lúcifer me deu a outorga de não precisar evocar Sirlin e evocar por ele todos os outros espíritos, que faz sentido também. Mas, se você vai fazer pela primeira, pela segunda vez, até você ficar ali pactuado com algum deles, evoca sempre Sirlin, tá? Para não se dar mal. Tem o sigilo de Sirlin, tem a conjuração de Sirlin, tem as preparações antes de fazer os rituais, que você tem que se preparar mais do que fazer salomônica, você tem que se preparar 3 dias, você tem que ter preparações, que ali eu ensino no meu curso, do grupo do WhatsApp, tem preparações, você tem que andar 3 dias com o sigilo do Daimon, dormir, acordar com ele, não tirar do seu bolso, tá? Ficar com ele, etc. Tem um monte de... Eu não vou ficar aqui no livro... Vai ficar enorme esse vídeo. Então, assim, depois disso, você também pode evocar também outros espíritos, são os espíritos inferiores, que são muito conhecidos, os espíritos inferiores. O mais famoso é Clauneck, né? Dizem que ele é muito amado por Lúcifer. Ele dá muita prosperidade, sabedoria, dinheiro, abertura de caminhos. Nós temos também Frimost, Clipot, temos Segal, temos Frucieri, temos... Qual agora? Deixa eu me lembrar. Guland, tem vários. Aí é só você ler lá o Grimório que você vai saber. Todos eles com suas conjurações, seus sigilos e etc. Ok? Vamos falar mais do que sobre o Grimório Verum. O Grimório Verum, vou voltar ao começo. Porque agora para fechar esse vídeo, né? Para fechar esse vídeo, a diferença principal do Grimório Verum para outros grimórios é aquela parte de que você, na hora do ritual, na hora da evocação do espírito, você vai estar com um pergaminho que você confeccionou, tudo com as ferramentas consagradas, diferente dos dias de Mercúrio da Agoreste Salomônica. Tem dias certos para consagrar, por exemplo, tem punhal, é no dia de Marte, tem caneta, aí é no dia de Mercúrio, o outro é no dia de Júpiter, então é diferente. Você tem que ler o Grimório e seguir a risca. Então, se você vai confeccionar o pergaminho, você vai preparar o seu tinteiro da arte, que ali qual é a tinta que você vai botar? É o seu sangue, ô gafanhoto. Então é por isso que eu estou falando, quando você coloca o seu sangue, você vai ter que desenhar o sigilo à mão, não tem nada de comprar sigilo, você vai desenhar à mão, você vai, do espírito, por exemplo, de Lúcifer, você vai desenhar o sigilo, você vai escrever a conjuração, você vai escrever o seu acordo, o seu pedido e etc. O que tu quer, o que tu oferece e ele vai pedir a parte dele, ok? E após o espírito chegou e você sabe que ele está ali, você teve a comunicação com ele, seja por audição, seja por gnose mental, etc., que são várias, seja pelo espelho negro, seja pelo tarô, se você não tem muito capacidade de mediúnica, então você, depois desses acordos feitos, você vai ter que tocar fogo no seu pergaminho. Como eu falei no começo do vídeo, isso vai para o mundo espiritual e eles têm esse acordo na mão, não pode ser desfeito. Então, um erro pode ser fatal. O Grimório Verum não é para fracos, não é para amadores. Então, assim, te convido, deixa o like se você não deixou, compartilha o canal para ajudar a crescer, né? E ativa ali, vê se o teu sininho está chegando, porque senão você não vai receber as próximas notificações dos próximos conteúdos. E vem fazer parte do meu grupo de WhatsApp aí, para você aprender e não fazer cagada na magia, gafanhotinho, beleza? Espero que esse vídeo tenha contribuído com vocês. Se vocês querem mais informações sobre Grimório Verum, vem fazer parte do meu grupo de assinantes. Lá você vai aprender a fazer o Grimório Verum de forma aprofundada e sem margem de erros, ok? Um abraço, fiquem na paz de Azazel, que ele irradie em vocês a sabedoria dele. Um abraço.